Fala aí galera, beleza? Aqui é o Renan. Estamos de volta com o Survival Craft Mania com a parte 2 do tutorial ensinando a fazer o separador de água utilizando água. Como eu disse, né? Essa é a parte 2. A parte 1 já foi postada aí no canal. Se vocês não viram, né? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar aí nos cards e na tela final para você acessar. Para quem já veio depois de assistir a parte 1, vamos lá então terminar o nosso sistema. O próximo passo então é a gente definir quais itens que a gente vai separar em cada baú. Esse sistema só não vai separar itens, galera, que não juntam. Por exemplo, ferramentas, né? As ferramentas, você não consegue juntar várias no mesmo quadrado. Todos esses itens que não ficam juntos, ferramentas e armas, né? Todos esses itens que não juntam num único quadrado, você não pode separar aqui. Mas a grande maioria dos itens do jogo, eles estocam, né? Você pode guardar vários no mesmo quadrado, no mesmo espaço. A partir disso, né, todos esses itens você consegue colocar. Então a gente tem que só respeitar a propriedade dos itens da água. Os itens que flutuam, itens basicamente, em grande parte, os itens que variam da madeira, né? Os derivados da madeira. As escadas, as lajes, cerca, tocha, graveto, esses itens, eles flutuam. Então você vai precisar obrigatoriamente guardar eles nos dois últimos baús. É onde eles têm capacidade de entrar, onde eles conseguem entrar. E os itens que afundam na água, você vai poder colocar em qualquer lugar, né? Peguei alguns itens e a gente vai separar os baús na primeira camada lá de cima. Nesse primeiro baú, eu só quero que entre terra. Então você precisa, galera, preencher um quadrado com cada unidade, cada quadrado com uma unidade de terra. Dessa forma, qualquer item que não seja terra não vai conseguir entrar nesse baú. Lembrando que a terra, ela estoca até 40 em cada espaço, então você consegue guardar muita terra em um único baú. O segundo baú, eu quero que só guarde granito. Então eu vou preencher todos os espaços com granito. Dessa forma, eu faço com todos os outros baús. Já preenchidos os baús, a gente pode pegar placas para nomear, deixar tudo bem explicado aqui para a gente não se confundir, né? Esse baú foi o que eu coloquei as terras. Aqui coloquei granito, aqui eu coloquei sandstone. Então é como tá tudo nos baús. Terminado, galera, é só a gente testar o sistema. Já tá tudo bem direcionado, a gente vai fazer o teste colocando, a gente vai jogar o item aqui em cima, né? Só que primeiro eu vou tampar aqui em cima para ficar organizado. Eu vou pegar uma madeira e a gente vai tampar pelo menos essa primeira camada aqui. Feito isso, dá pra gente vir aqui e testar. A partir do momento que eu jogar uma terra aqui, ela vai entrar no baú da terra. Próximo é granito. Vou jogar o granito. Entrou no baú do granito. E isso vai funcionar para todos os itens que eu fiz a separação, né? Madeira eu não separei, esqueci da madeira. Olha lá. Sandstone entrou aqui. Cascalho entrou aqui. Argila, areia, diamante, salitre e o ferro. Inclusive eu coloquei os dois tipos de ferro aqui, né? Dessa forma então você consegue separar todos os itens do jogo que são estocáveis. E a partir do momento que você terminar de preencher todos os baús, todos os itens que não tiverem dentro deles, né, que não forem possíveis de entrar no baú, vão cair aqui embaixo e você vai poder tirar eles de qualquer forma, né? Vamos pegar um item aqui que flutua, por exemplo a cerca. A cerca não vai entrar, né? A cerca é um item que flutua, então ela só entra nos dois últimos baús. E aqui eles estão ocupados. Aqui só entra diamante, aqui só entra areia. Então o que vai acontecer com essa cerca? Ela vai flutuar aqui, não vai achar espaço nesses baús, vai cair. E ela vai cair, vai poder entrar só nesses dois últimos. Como eu ainda não separei nada nesses baús, ela vai entrar nesse primeiro baú aqui, galera. Vamos conferir aqui, ó. Joguei a cerca. Ela vai vir parar nesse baú aqui. Então, sabendo disso, vocês podem separar certinho os itens. Os itens que flutuam, lembrem-se, né? Coloquem nos dois últimos baús. E os que afundam, vocês podem separar em qualquer baú.
E o resto é pura decoração, né, galera? Por exemplo, nessa coluna onde a água começa, a gente pode tirar a água para não atrapalhar e colocar um pilarzão de tronco aqui para ficar mais bonito, né? Dessa forma também desse lado. Só não pode esquecer de colocar a água de volta. Então, para vocês acessarem o local onde vocês vão jogar os itens, você pode fazer tanto quanto uma escada vertical aqui, usando isso, ou vocês podem facilitar a vida de vocês, fazerem como eu fiz ali atrás no outro modelo. Uma escadinha rápida assim de subir como essa. Aqui em cima dá para dar uma preenchida ao redor aqui, ó. Para você conseguir, pode até fazer uma base, para você ter bastante espaço aqui, né? A partir daqui é só fazer a escada. E até chegar no chão, né? E aqui no meio, galera, como é um modo sobrevivência, para você acessar os itens, você vai estar aqui embaixo. Para alcançar alguns baús, por exemplo, que estão lá em cima, fica meio chato. Ainda mais se você fizer mais alto, você não vai conseguir pegar os baús de cima. Por isso aqui no meio a gente faz um pilar. Um pilar simples assim, ó, a essa distância, mais ou menos de 3 blocos. A gente faz um pilar com qualquer bloco e coloca escadas na lateral. Dessa forma você consegue acessar qualquer item que está mais alto apenas subindo na escada, né? Fica bem mais tranquilo aí de acessar os baús. Então esse sistema vai facilitar e agilizar muito o seu tempo no modo sobrevivência aí no seu mapa. Vai separar os itens sozinho para você. Depois você vai ter que se preocupar e vir aqui e tirar o que você quer usar. Detalhe bem importante, galera. Nunca deixem um slot vazio dessa forma. Se você esvaziar um espaço, qualquer outro item vai entrar aqui. Por exemplo, se eu pegar a madeira aqui, ó. A madeira não, porque ela afunda. Se eu pegar o balde de água, ele vai ocupar esse espaço aqui. Então é muito importante que vocês preencham, né? O único requisito desse sistema é que vocês tenham balde de água para conseguir fazer, tenham cobre para conseguir fazer o balde, né? Vão ter que minerar cobre e achar no mundo. E vocês precisam ter 16 itens, 16 unidades de cada item que vocês querem separar para deixar no baú. E sempre quando vocês forem recolher, vocês têm que pegar e voltar uma unidade aqui. Deixar sempre tudo bem preenchido para você não bagunçar o sistema. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do sistema de separador. Comente aí o que vocês acharam. E se vocês aplicarem no mundo de vocês, depois voltem aí para me contar que tá dando certo. Tem outro tipo de separador que funciona com dispenser. Ele é mais caro e, na minha opinião, ele é menos eficiente. Você consegue separar menos baús por espaço, né? Aqui você consegue, em pequeno espaço, separar grande quantidade de itens. Com o dispenser ele consegue menos, só que é bem interessante o funcionamento dele e eu vou trazer também futuramente aqui no canal. Eu peço o apoio com o like se vocês gostaram e inscrevam-se no canal, né, caso você não seja inscrito. Temos a série de sobrevivência, tá muito boa. Temos vídeos de curiosidades e bônus, temos os tutoriais também. Confira as playlists aí do canal e a gente se vê na próxima. Fui!